Olá! O Em Cartaz já vai começar. Aqui tem cultura para todo mundo: teatro, cinema, música, literatura, arte de todas as formas. Você pode ver um cartaz aqui na TV Aberta São Paulo, por esses canais que estão passando aí embaixo, mas também pela TV Com Brasil, em todo o território nacional. Tem também as nossas redes sociais, a nossa página no YouTube. Lá você pode ver, rever, acompanhar tudo que acontece aqui no nosso programa. Corre lá para ver. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. O Em Cartaz está no ar. 15 anos de distanciamento. A mais velha ficou na casa para cuidar do pai, que estava doente, e a mais nova decidiu viver a sua vida longe da família. E agora elas se encontram novamente. É isso, Nicole Cordery? Cordery! Cordery, yes! Depois de anos, yes! E a Carla, ela! Grazie! Tudo bom, ela? Tudo ótimo. Essa globalização é tudo, né? É o máximo, né? É isso, são duas irmãs, vocês duas. Somos nós duas. Mas não é só isso. Não é só isso, claro que não é só isso. Não, é porque essa peça, ela é um exercício, né? Das crianças. Das crianças. A gente gosta de enfatizar que é um exercício. Na verdade, é uma pesquisa, uma investigação que a gente vem fazendo, eu, a Fê e a Noemi Marinho, que nos dirige. Noemi Marinho, grande Noemi. E sua grande assistente, Tati Marinho. A gente está se investigando quais são os limites para se fazer teatro. Além das irmãs que se encontram e tal. Então, assim, além da historinha. Além da historinha, essa é uma peça que é um exercício teatral. A gente navega por várias linguagens diferentes. O teatro do absurdo, o não realismo, a tragédia grega, o melodrama, a novela das 7. Então, tem uma investigação de linguagem. E, para além disso, é uma peça que a gente começou a divulgar ela há uns 4 ou 5 meses, abrindo para as pessoas comprarem ingresso. Porque ela é feita sem edital, sem patrocínio, sem Sesc, sem Rouanet. Na força da raça e na força de nenhuma de nós está botando o dinheiro do bolso. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente angariou antes com a venda dos ingressos. E estamos em cartaz num teatro super simpático, pequenininho, para 35 lugares ali na Vila Romana, que é o espaço de provocação cultural. E é isso, a gente conta essa história sim, mas a gente faz um passeio por linguagens teatrais. E como ela estava falando coisa da produção, a gente até divulgou a nossa campanha como: você já comprou um apartamento na planta? Conhece alguém que já comprou um apartamento na planta? E uma peça de teatro na planta, você já comprou? Agora é a oportunidade, né? Porque assim, a gente não tinha nada à vontade de fazer, que a gente já está com esse texto desde antes da pandemia, um texto do Bruno Cavalcante. Que foi escrito para nós duas. Ele escreveu para nós duas, exatamente. E a gente começou a trabalhar esse texto antes da pandemia. Veio a pandemia, a gente fez online uma leitura, na rede de leituras. Na rede de leituras. E tentamos colocar em edital. E a gente falou: não vamos pegar. Vamos embora fazer? Vamos exercitar? Né? Porque é o nosso ofício. A gente precisa do nosso ofício, exercitar o nosso ofício. Então, foi esse jeito da gente pôr essa peça na planta. Essa ideia do apartamento na planta é genial. É genial, né? Porque... Você uma coisa, né? Tem um desenho ali, né? Exatamente. É comprar um sonho. E, na verdade, uma coisa bonita que a gente percebeu ontem que a gente estreou, né? O público, quando ele compra alguma coisa, ele está investindo nessa peça, né? Ele investiu esse tempo que a gente ficou decorando o texto, ensaiando, procurando, investigando. Então, quando ele vai assistir um espetáculo que ele é o patrocinador, ele se sente mais corresponsável por aquilo. Ele quer que aquilo dê certo. Ele vai atento. Ele não está numa posição passiva de entretenham-me. Ele faz parte daquilo. Cúmplice, né? Cúmplice. E do lado de vocês, uma responsabilidade. Muito grande, muito porque grande, se eles não gostarem... Um monte de gente acreditou na gente, exato, né? Exato. Ou seja, ou é bom ou é bom, né? Ou é bom, tem que funcionar. Pois é. E dentro dos limites, né? Então, é nesse espaço de provocação cultural, que também é um espaço que o cara fez um teatro. O nome do espaço de provocação cultural. O Diego, qual é o sobrenome? Balardó. Ele fez um teatro na casa dele. Né? Ele é cenotécnico, cenógrafo e tal. Ele fez lá um teatro super digno na casa dele. E aí também, não tem trilha sonora. Nós é que fazemos os sons. Tem os sons, né? Tem um som de uma goteira. Nós é que fazemos. E a gente que faz o som da goteira. Como é que é um som de goteira?
Faz aí, o dela é a top, faz a top. Não, é legal quando são as Atenção duas. para o som de goteira. Nossa, é perfeita. E aí tem variações. Tem... Que ótimo. São várias goteiras Quer dizer, diferentes. a sonorização é feita, então, Nós que fazemos. por vocês mesmos, com O recursos desse figurino tipo. Assim. é uma roupa preta igual, É. não tem figurinista, não tem cenógrafo, não tem iluminador. Por quê? Porque a gente está fazendo uma peça criada na planta, a gente está investigando o que é o mínimo para a gente contar uma história. Tá. Porque teatro, né, nada mais é do que um ator na frente de uma outra pessoa contando alguma coisa. Então a gente está nessa investigação. Até a estreia ontem a gente não tinha a menor ideia se sustentava, era um risco, mas a gente acredita que é possível e a gente também não quer ficar parada, né? Nós somos atrizes, Claro, há quantos anos, né? Nós É. somos atrizes. Aí quer trabalhar, né? Aí quer trabalhar, exatamente. E celebrar a vida, e celebrar a amizade. Agora tá bom, estou entendendo tudo que vocês estão falando, tá perfeito. Agora eu sou um espectador, chego lá, Tá. quer dizer, eu sento e vou assistir. O que eu vou ver? Sim. É uma história, são personagens, são trechos, são o que é? Dramaturgia contemporânea. Que chique. A gente dá spoiler ou não? Eu acho que sim. Tá bom. Eu acho que brasa. São meio spoiler. São duas irmãs É. que sofreram abusos da família, né, do Tá. pai, e elas meio que adoeceram naquilo. Então, esse é um jogo que elas fazem para se curar, né? Então, vamos falar... Esse é um mega spoiler, Master Blast. Esse é o Master Master... Blast. Ai, desculpa. Mas... Mas tudo bem, é pra pessoa querer ver. Essas irmãs, elas estão repetindo esse jogo, esse exercício. Porque ali... Isso é exercício das crianças. É, né? exatamente. Nós somos as crianças, também existem as crianças que partiram e a gente nunca sabe onde elas estão quando elas voltam. São muitas camadas. A Noemi gostava de trabalhar com a gente as seguintes camadas. São duas atrizes amigas que querem contar uma história. São duas irmãs que passam por personagens porque estão encenando um psicodrama. E são duas artistas que estão desafiando o próprio mercado, construindo um espetáculo com zero dinheiro. E todas essas camadas, elas aparecem, vão se sobrepondo. Cruzando. Exatamente. Então o espectador, ele vai ver isso tudo. Ele não vai ver apenas duas irmãs que foram abusadas. Eles vão ver muitas coisas. E esse jogo é para quando a gente tem um trauma, né? A gente precisa falar sobre ele, né? Quanto mais você abafa, mais ele fica aqui, mais adoecido você fica, né? Então a gente tem que falar sobre isso. E aí a gente se pergunta, quantas vezes mais na nossa sociedade a gente precisa recontar essas mesmas histórias que continuam acontecendo, né? Exatamente. Bárbaro, menina, exercício das crianças. Quero que você vá lá. Tem umas fotos aqui, hein? Vamos ver as fotos dos exercícios que vocês estão fazendo. Estão lá no Espaço de Provocação Cultural. Fica na Vila Romana, Rua Bento de Abreu, 151. Uma travessa da Rua Aurélia, para quem conhece ali o Cacilda Becker, é perto. Lá da região, onde tem o teatro, né? Até o dia 28 de novembro. Quartas e quintas, às 8 da noite. Hoje tem! Hoje tem! Quartas e quintas, às 8 da noite, até o dia 28 de novembro. Cadê as fotos? De onde estão as fotos? Fotos do João Caldas. Poxa, capricho aí também é te falar, né? Olha que bárbaro isso. Bárbaro. As duas irmãs. Sim. As duas atrizes. As duas crianças. Isso, nós somos vizinhas, né? Há quantos anos que a gente é vizinha? 20 anos, sei lá. Eu moro ali desde 2012, você antes, né? Eu moro ali? Nós somos vizinhas, moramos na Vila Madalena. Então é isso também, como vizinhas e amigas, aí tem horas que a gente fala, bom, vamos exercitar alguma coisa, vamos. Proximidade, né, facilita também, né? Exatamente. E o espaço é pequeno, né? Você está falando. O João. João Caldas, aí o fotógrafo maravilhoso. Sim. João Caldas fotografa tudo de teatro, né? E tem um bom gosto, tem um bom olhar. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele capta aquele instante. E esse ensaio fotográfico a gente fez com antecedência, justamente para a gente conseguir vender os ingressos. E eu diria que o João ajudou a gente até a chegar no conceito da peça, né? Pelo que a gente ia investigando ali no estúdio dele, a gente nossa, é isso, é sobre isso. Elas estão se equilibrando,
elas estão se empurrando, elas estão, sabe, assim, tipo, como bonecas. Então isso tudo ajudou a gente também a compor. Há um conflito entre as duas? Opa! Sim, tem que opa, ter, né? muitos, né? Teatro, Irmãs, sem imagina, conflito. uma ficou cuidando do pai, a outra foi embora e agora volta. Imagina, né? Sempre tem a coisa de jogar na cara. É. Você foi embora, você foi viver a sua vida. Quando você eu tô estava lá, aqui. eu fiquei aqui. Exatamente. E aí exatamente. A outra uma quer é voltar, quer ter direito à casa. É. Sabe aquela coisa clássica? Né? E aí uma vai, ela bebe, ela fuma, ela transa, e a outra nada. Então, uma é mais reprimida e a outra é mais pra frente. O assim, pai aqui nunca foi- aparece. Não, ele é mencionado só, ele é mencionado. claro. Só mencionado. Aham. Ele é mencionado só. E aí esse conflito é que detona essas passagens por essa dramaturgia toda. Essa goteira toda. Isso. E uma coisa que a gente viu ontem, né? Assim, eu fui entender isso ontem, né? Depois que a gente mostrou para o público conversando com a gente, que o texto ele é escrito de um jeito que o público vai fazendo o quebra-cabeça dele. Porque como elas tem uma coisa meio adoecida, né? Pelo trauma. Então, joga uma informação, joga outra, então o público fica ativo, porque é como se ele fosse fazendo um quebra-cabeça, exatamente. Ele vai montando pecinha por pecinha. Ah, isso é aquilo. Era essa ou era aquela? Isso, né? Porque, como elas não se veem há 15 anos, muitas vezes o que está saindo é o café tá bom, vou pegar biscoitos e tal, mas as coisas estão todas um pouco ali nas entrelinhas e o público vai sacando as faíscas e aos poucos vai entendendo o tamanho do buraco. Onde elas estão. Né? Elas se matam no final? Uma tenta matar a outra. Não é tiro mesmo. Rola os tiros. Rola os tiros no final. Rola também. Caramba, meu. O texto é do Bruno Cavalcante. O Bruno tem escrito umas coisas bem interessantes, bem intrigantes. E a direção da Noemi. Aí a diretora assistente é a Tatiana Marinho. Que foi maravilhosa também com a gente. Você é o seu segundo trabalho com a Noemi? Ou tem mais? É o meu terceiro trabalho com a Noemi, porque ela também escreveu A Plantonista Vilma, que eu fiz na internet, fiz um filme também sobre a Plantonista Vilma, então a gente estava muito junto aí nessa parceria. Ela como autora. No Outono e Inverno ela era minha mãe como atriz e agora ela é nossa diretora. Eu pretendo continuar trabalhando com ela sempre. E ela já foi minha sogra. Foi tua sogra? Na Gata em Telhado de Zinco Quente, que a gente fez com a direção do Tolentino. Sim, que era a Bárbara Paz. Isso, a Bárbara, Zé Carlos, o André Garolli, a Noemi, eu e o Zac. Poxa vida, a turma ali, espaço de provocação cultural, gente. Rua Bento de Abreu, anote aí o endereço, pega o lápis, papel. Sim. Rua Bento de Abreu, 151, na Vila Romana. São 35 lugares, quer dizer, o público está ali. E a forma que a gente está fazendo para a venda de ingressos também é sui generis. A gente não optou pelo Simpla, porque as taxas são bem altas. Absurdo. Né? Às vezes você compra um ingresso e está ali pagando R$10 só porque é Simpla. A gente abriu um Pix, que é um e-mail. Então a pessoa compra o ingresso é R$50, a pessoa compra o ingresso nesse Pix e já manda para esse e-mail o comprovante. E fala, meu dia é tal, e a gente vai lá e põe a pessoa na lista. Pô, vocês são umas revolucionárias. A gente não quer pagar taxa para ninguém. Taxa para ninguém. Vai direto na conta. Não quero saber de nada. Querer a gente também, quer, mas a gente não vai deixar de fazer. E uma outra camadinha, já que a gente falou aí de camadas. Tem mais, hein? Tem mais. Hoje, dia 7 de novembro, eu faço 50 anos. E eu falei, eu não vou passar essa data sem estar em cena. Vamos passar então hoje eu tô comemorando com o público que estiver lá, a gente vai fazer meu aniversário. Maravilha. A chave do Pix é o nome da peça, Exercício das Criancas, porque o Pix não tem cedilha, @gmail.com. Exercício das Criancas, @gmail.com. Por que não tem cedilha? Porque até hoje eles não botaram cedilha nesse negócio. Não faço ideia. A gente tentou. É um absurdo isso. Pois é. Por que não tem cedilha? Não tem cedilha. Aí a Exercício das Criancas, @gmail.com. Quer dizer, a pessoa escolhe, dia 13, por exemplo. Eu vou lá, faço o Pix, quero 2 ingressos, R$100. Aí o Pix aí manda no e-mail. Gente, tá aqui, 2 ingressos pro dia 13. Beleza. Aí a gente responde, tá tudo certo, tem lugar ainda. E aí a pessoa vai lá no dia. Aí a gente manda no dia um lembretezinho. Olha, hoje você tem peça, lembra? Aí manda uma fotinho da peça dizendo, é hoje, aqui seu ingresso. Aí a pessoa vai lá. A organização das crianças. Menina, aqui as crianças são crianças maduras.
Então vamos repetir aqui, até o dia 28 de novembro, quartas e quintas, às 8 da noite, Espaço de Provocação Cultural, Bento de Abreu 151, na Vila Romana. Chave Pix, exercício das criancas, @gmail.com. Escolhe lá o dia que você quer ir ver, paga o ingresso, R$50 cada uma, quero 2, quero 3, quero 4, faz o Pix, manda para lá, elas respondem. Nós recebemos, tem lugar, sim senhor. Ou então, esse dia já está lotado. Esse dia já está lotado. Escolha outro, por favor. A gente põe cadeira aí. Pode até arriscar aí, né? Mas, Sim, mas pode tentar comprar na hora, mas sempre tem o risco de estar cheio. E aí o rapaz do teatro falou, o Diego, né? Se for sucesso, se a gente encher todos os dias, ele vai dando novas datas. É uma peça que depende do público. Se o público quiser ver, a gente vai fazer. Nossa, depende do público mesmo. Né? Na montagem, nas apresentações, no teatro, tudo. Mas antigamente não era assim. O ator, o ator, o produtor, o diretor, ou todo A também, né? Investia para poder fazer a peça. E aí era pago com o ingresso. Com o ingresso. Né? Sim. Vivia-se da bilheteria. Exatamente. Os grupos, como as companhias da Fernanda Montenegro e tal, às vezes eles pegavam dinheiro no banco, às vezes Maria Della Costa. Vendia um carro, vendia um apartamento, era um investimento, eles sabiam que eles teriam... Hipotecava o apartamento. Exato. A nossa ousadia, que como não temos carros, apartamentos e dinheiro no banco, e os juros hoje em dia não são mais os mesmos, né? É que a gente vendeu o ingresso com muita antecedência. Muito legal. E aí, com essa venda de ingresso, a gente garantiu o mínimo. Que bom. Calderi! Vem ver a gente, eu tô pertinho. Já acaba, né? Obrigada. Até. Exercício das crianças, lá até dia 28 de novembro, quarta e quinta, 8 da noite, Espaço de Provocação Cultural, Bento de Abreu 151. Deixa eu ver o que nós temos aqui agora. Dica de filme. A Sandra Vastano escolheu um trailer aí pra gente assistir. Vamos ver o que é? Eba. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mas... Ô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. 250 cartas são encontradas debaixo do colchão numa penitenciária de segurança máxima de São Paulo. Nós vamos falar de um espetáculo que é um true crime.
True Crime. Nana, tudo bom, menina? Prazer te receber aqui. Prazer imenso estar aqui. Chica, Portugal, como vai? Como estás, muchacha? Como está? Por que é Chica, Portugal? A gente está falando em castelhano. Eu não sei, me chamou de Chica, tive que falar. Vou chamar de Chica, mas foi Chica. Tudo bom com vocês, garotas? Tudo bem, Atílio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nossa, eu que agradeço. Delícia, que a gostoso. vinda de vocês. Cartas da prisão, Nana. Pois é, menina, as coisas que essa mulher aqui me arruma. Porque ela é idealizadora, ela tem... Chica, foste tu, então? Ela que me chamou para esse barco, ao qual eu pertenço, mesmo eu já pertenço de coração, porque tem um tema, Atílio, que também me provoca muito, inclusive pessoalmente, que é a questão das relações abusivas. Então, isso sempre foi, porque nós somos amigas desde pequenininha. Não é desde pequenininha, mas a gente é irmã. Uns 25 anos. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vai falando, pode falar. Pode falar. Aí, Atílio, as pesquisas dela sobre o tema eu venho acompanhando e em algum momento a Chica me propôs a gente transformar isso, já que somos, né, do teatro, e num trabalho teatral. Então, assim, ela trouxe uma pesquisa muito robusta de relacionamentos abusivos, de mulheres, principalmente que lidam com essa questão. E aí eu trouxe uma ideia para a Chica, que eu falei, olha, eu tenho uma coisa que me intriga nesse lugar, que é um extremo, muito extremo, que são essas mulheres, Atílio, que escrevem cartas de amor para maníacos, presos por matarem outras mulheres. E eles são campeões de cartas de amor. Eles são, né, assim, o Ted Bundy, lá nos Estados Unidos, um psicopata que era mulherada, faz fila para casar com o cara. E isso me... Aí nós juntamos as duas coisas. Tem aquelas mulheres que se apaixonam pelo cara que os violenta, que os maltrata, que vai preso, que mata, não sei o quê. Exatamente. A síndrome de Estocolmo. Eu ia falar de Copenhague, não é de Estocolmo. Errei de cidade. Mas nós entendemos. Mas tudo bem. Mas é que tem esses paralelos mesmo, né? E essa é a grande questão, que muitas vezes as pessoas chegam no espetáculo e já assim, essas mulheres são doidas. As mulheres aí, imagina, estão tudo fora da casinha. Aí a gente tira desse lugar que parece muito longe de nós e vai falando assim, e o que você já fez por amor que ultrapassou os teus limites? Né? Que lugar é esse que você já também se deixou doer, saiu ali do teu lugar de conforto, indo pra dor, achando que o outro, na verdade, nunca foi amado, mas que com você vai ser diferente. Então você ganha a síndrome de heroína, né? Essa coisa de que com você vai ser diferente. Com você vai ser diferente. Exatamente. E a gente traz que são inspirados em cartas e depoimentos reais, né? De mulheres que se passaram por relações abusivas e por cartas também trocadas de mulheres com homens presos e até com o próprio maníaco do parque, né? São cartas reais? São cartas reais. A gente estudou, na verdade são depoimentos reais e cartas que nós tivemos acesso, né, do maníaco do parque, por exemplo, um deles, emblemático, inclusive até tem um lançamento do filme agora, e a gente acabou falando, cara, e esses paralelos? E aí esse grande paralelo, quando você fala assim, putz, depender, pode ser eu que estou lá mandando carta para esse cara. Porque essa relação, Atílio, de codependência, essa relação da síndrome de heroína, esse lugar onde, mais uma vez, o outro não foi amado, por isso que ele é assim, comigo vai ser diferente, é um lugar que você terceiriza, muitas vezes, esse código do amor, né? Assim, eu preciso me fazer muito importante e eu vou salvar essa pessoa, né? Então a gente vai colocando isso nos extremos. E o que o espetáculo traz, através de várias personagens, pela dramaturgia da Nana, é isso. Ela vai tendo, são apresentadas mulheres, tem duas protagonistas, que é a Rita, que a gente trabalha um pouco com metateatro, que é uma atriz que faz uma pesquisa sobre relacionamento abusivo, e a Amy, que é essa que está trocando cartas com um homem que matou 40 mulheres. E ele mandava buquê
de flores para essas mulheres. Ele era o maníaco da flor. Maníaco da flor. Isso, hein? Não é isso, não é assim que funciona, Tira. Porque a gente desconstrói um pouco, as pessoas acham que o abusivo é aquele cara que já vem te dando uma chadada, uma sorada, faca na mão, tapa na cara. Nada. Aí quando você vai se aprofundar, ele é insidioso, né? Ele é o cara que dá a flor e bate. É por isso que funciona, né? Assim, de uma forma muito cruel, muito perversa. O maníaco do parque, a gente está falando, por exemplo, era um cara que tinha um grupo de skatistas. Ele patinava, levava a turma toda, quer dizer, sim, e falavam, né? Porque, muito querido, inclusive. Muito querido. Isso a gente tem dentro também na pesquisa do narcisismo perverso, né? Que a gente também foi para a gente enveredou para isso, porque esse espetáculo ele nasce em 2020, no meio da pandemia, e nós fizemos uma temporada em 2021, teatro online, através da Aldir Blanc e tal. A gente fez, e assim, plena pandemia, e as pessoas assistem, 300, 400 pessoas ali ao vivo assistindo o espetáculo. A gente abria Zoom, espetáculo no audiovisual, né? Tinha 35 minutos, e no Zoom, tipo, dava 1h40 na troca. De bate-papo. Porque a mulherada, não só mulher, mas também homens, né? Ali tendo trocas riquíssimas. Em 2022 a gente estreia no Sesc Santo André presencialmente. A gente está esses 2 anos circulando e agora no Santo André, no Pompeia. No Sesc Pompeia. E nesse momento, assim, a gente está ali, né? Uma conversa com o público ali, que são 50 pessoas, quase a sala de casa. E esse trabalho de cada um começar a fazer mas poderia ser eu essa pessoa. Porque quando a gente coloca, né, nesse lugar muito distante, do maníaco, mas será que a gente realmente já não fez algo assim? Sabe, dentro de uma relação? Essa história será que também não é minha, né? Porque caem dentro das questões das codependências, das nossas histórias, inclusive, né, Nana? Sim. Eu acho que esse é o desafio bacana de trazer o público, porque quando a gente olha para mulheres que têm relações abusivas, que estão numa relação abusiva, e eu aprendi muito dessas coisas com a Chica. Não era um tema com o qual eu me envolvia, embora eu tivesse vivências que espelhavam muito as relações abusivas. E aí, quando ela começou a me trazer, até porque mulheres da minha idade, da minha geração, a gente tende a achar que é só o tio, como é que a outra falava lá? É um tio mal-humorado, é o tio do pavê. Ele é assim, ele tem... Faz piada, todo mundo ri. Ele faz piada, te diminui em público, mas é o jeitão dele, não é assim que falavam lá, daquele rapaz? Era aceito socialmente, né, esse tipo de coisa. A gente vem de uma geração normalizava que tem uma condescendência muito grande. E aí eu fui aprendendo aqui pelas mãos dela a entender que isto estava muito longe da normalidade, que isso era um sintoma de uma doença mesmo. E aí o grande desafio, eu acho, é exatamente a gente trazer essas pessoas que olham e falam assim, não, mas é essa, na peça, tem uma personagem que fala, não, mas é ela apanha, eu não apanho. Você apanha? Se ela apanha, você apanha, não é assim? Não. Apanha porque gosta. Pessoa vizinha, tem isso? Não tem isso? Mulher de bandido, mulher de malandro. Mulher de malandro, tá apanhando porque gosta, na hora que você vai lá na delegacia, ela defende, mas existe toda uma coisa profunda de estrutura. Um entorno ali, né, que inclusive de dependência, de um monte de financeira, porque quando escala para uma violência física, por exemplo, já passou pela questão do emocional, do psicológico, patrimonial, né? Então, é isso que a Nana falou, nunca chega já dando tapa na cara. Tem os filhos. Então, é um lugar muito delicado. Mas voltou por quê? Mas por que voltou? Mas voltou de novo. E de novo. Vai apanhar outra vez? Vai apanhar de novo. Eu gosto de apanhar. E é esse lugar que a gente vai enveredando na pesquisa, vai escarafunchando. E sempre a partir das cartas e desses depoimentos. Os depoimentos, porque essa pesquisa foi iniciada em 2017, com o chamado Projeto Meia Luz, que é um projeto que eu idealizei. E esse projeto, ele é multi-artístico, assim. Então, a gente tem tanto na área das artes visuais, eu fiz uma exposição que chamava Meia Luz na Pele, que ficou no metrô de São Paulo, a gente foi tudo durante a pandemia.
esse projeto. Depois teve filme e o Cartas está dentro dessa pesquisa. E aí quando teve essa questão do teatro online, como é que a gente vai viver nesse momento da pandemia, foi isso que a Nana falou no início, falou assim, Nana, vamos, tem essa pesquisa. Aí ela fala isso, né, da questão de quanto isso a intriga, e a gente vai cruzando esses sintomas, né, do que parece muito radical, mas para o que está muito mais próximo de nós. Né? Tem umas frases aqui muito legais, 2 anos juntos, mostraram sua transferência na TV. Eu fiquei feliz que você foi transferido para um presídio menos cruel, a relação ali, né? Pena que ficou mais longe. Eles não te chamam pelo nome, dizem só o maníaco da flor, o maníaco da flor. Sim. Né? Essa relação, Atílio, de cuidado que a mulher tem com os homens, você está vendo? Ele é um maníaco, um perverso, assassino confesso, e esta mulher consegue ter esse lugar de cuidado, de maternidade com esse cara. E quantas de nós fazemos isso, estamos fazendo isso em graus menores com homens, entendeu? Que a gente acaba virando a mãe, a enfermeira, né? Porque isso é um outro lado da doença, que é a empatia doentia, que a gente acha lindo, porque fica bonito na mulher, né? Essa super empática, ela é tão empática, guerreira, que ela ela entende o maníaco do parque, ela abraça, ela cuida dele. Isso é uma coisa para nós mulheres todas olharmos, porque é nesse lugar que a violência acontece. Às vezes até Chica, de filho, até filho tem uma relação abusiva com a mãe, por causa desse lugar que a gente se coloca, entendeu? De pano de chão, porque isso é um lugar de empatia da mãe que tem que dar conta de tudo, resolver tudo, aceitar tudo. E, entendeu? Nossa, que é um lugar cultural. Tenho a maior admiração por ela faz tanta coisa por Isso! É a coisa da guerreira. A gente ouve essas coisas assim de vez em quando. É aquela mãe, né, que é uma... Nossa, o filho é um crápula, mas ela cuida tanto. Mas ela está sempre lá, resiste a tudo, aguenta tudo. Cuida, esse é um lugar que é a frase do Drauzio Varela, né? Que a gente começou a peça, sempre falava dele, né? Porque o Drauzio, com essa pesquisa que ele tem também, em relação aos presídios... Deixa eu arrumar de novo. Me arruma, tá caindo. Eu quero ouvir perfeitamente tudo que você fala. E o Drauzio, ele fala isso, né? Ele diz que quando o homem vai preso, a mulher tem essa manutenção do relacionamento, de seguir com ele e tudo. Mas quando a mulher vai presa, ela é automaticamente abandonada. Esquecida. E é esquecida. E é esse lugar que a Nana está, né, falando em relação às questões de mulheres que cuidam, mulheres que vão estar lá presentes, tal, enquanto que os homens, nessa situação... Né? Eu sempre falo para minha mulher, se um dia ela for presa, eu prometo que eu vou... Você vai levar cigarro? Você vai levar o cigarro para ela? Você vai levar. Ele tem umas fotos, aí vamos ver as fotos. Nós estamos falando de cartas da prisão que vocês estão fazendo lá no Sesc Pompeia, até o dia 15 de novembro, de terça a sexta, às 8h30 da noite. Terça, quarta, quinta e sexta, 8h30 da noite, Sesc Pompeia. É uma sala pequena, então o público está ali bem próximo. Bem próximo. E o Bruno Cotti, que é o diretor, né? O Bruno, ele traz, porque a gente sempre está circulando com o espetáculo já faz algum tempo. A gente apresentou para 900 pessoas numa única apresentação, para 200, mas ali para 50 pessoas, na sala de casa que eu vejo ali, eu troco no olhar. Né? Para o ator é um presente, né? Mas também a gente... o presente é um desafio. Também, né? Um desafio. Você precisa ter um tipo de controle. Um tipo de controle, porque não é aqui, é num lugar aqui que a gente vai conversando. E o Bruno, né, agora durante essa montagem lá para o Pompeia, ele foi também assim um maestro, né? Ele foi muito delicado. O desenho de luz, o desenho de som, é tudo um grande balé que acontece numa coisa muito emocional e muito íntima. Porque é isso, essas situações acontecem muito no íntimo e ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, né? Fica ali entre quatro paredes. E ali você entra dentro da casa do outro, num lugar íntimo. Eu acho que o Bruno constrói esse lugar de intimidade, sabe, essa conversa olho no olho que é... Cadê as fotos? Eu adoro ver fotografia, vamos ver. Olha você lá, eu não.
A gente fala eu não, sabia, tia? A maioria das mulheres, mesmo que sofre, está passando por abuso. Eu não. Fala, eu não. Você comigo não, ela que apanha lá, eu não. Sabe? Então a gente começou a falar, não mesmo? Você tá com... É uma máscara? Não é uma máscara, o que é aquilo que você está no rosto? É uma fita de cetim vermelho, que essa personagem, enquanto ela vai falando, que assim vai enrolando. Ela fica assim, que isso, que bárbaro. Quer dizer, você vai... Você disse que são 2 personagens, você interpreta... São 5. São 5 personagens. São 5 personagens. Tá. Você vai passando, transitando entre elas. Elas vão aparecendo ali. Perfeito. Essa fita, já vi que ela tem uma função aí. Ela tem uma função ali, que é de uma cena para outra, e ela tem são os fios, né? São os fios que nos ligam. As ligações. São as ligações. Tem algum momento que ela liga todo mundo ali, que eu achei que ficou lindo nessa outra versão, porque agora a plateia também é ligada. Peraí, volta na anterior, por favor. Ali são as cartas. São as cartas. São as cartas. São as cartas, pergunta boba. São as cartas reais ou são cartas cenográficas ali? Olha, tem algumas reais, uma cenográfica, energia. Você trabalhar com o real te dá uma força diferente, Mas né? é muito forte, é muito forte. Mas às vezes até as vozes. As cartas, né? Os envelopes com as cartas. E assim, os depoimentos reais, as vozes em off, tem vozes de depoentes mesmo. São depoentes que entram falando. Lúcia, Sueli, são as 5. São assim. A Amy, a Rita, que ali a foto foi mais para baixo, mas tem a Rita. Ali tem o... Dá para voltar? Dá para voltar? Estou vendo que tem uns fios também ali. São fios que vão sendo conectados ali em todo o espaço. É a teia que liga todos nós. Todos nós, a tira. E importante também, homens também. Para não parecer assim, aquela peça, são as mulheres colocando os homens. Não, é todos nós. Isso é algo que é um abuso que contamina a sociedade inteira e que faz mal para todo mundo, né? Então a gente o Bruno teve essa e essa é uma coisa que geralmente, né, as pessoas perguntam, mas por que você trouxe um diretor, né, homem, para dirigir um espetáculo que fala sobre violência? Por que tá? E o texto até fala sobre isso, porque não é sobre homens e mulheres, né? Tem uma questão de desapegar, de desconstruir. Enquanto eu fico nessa separação entre homens e mulheres, eu segrego. E enquanto a gente também não se apoia, enquanto a gente não encontra as nossas feridas, as minhas, as suas, a gente não transforma. Eu falo isso porque até pelo próprio processo de pesquisa, quando eu fui entrar em contato com essas mulheres, que eu entrevistei mais de 100 mulheres do Brasil inteiro, não só mulheres que se envolveram com homens em cárcere, mas exatamente com mulheres que sofreram violência doméstica. Então, quando eu abri isso, começaram a vir homens, assim, eu posso também dar meu depoimento? E eu assim, mas como é que é? Eu falei, olha, não é meu lugar de fala. Mas me conta, não, porque eu também sofro. Aí, assim, eram homens que viviam relacionamentos abusivos em relações homoafetivas, homens que aí realmente tinham as mulheres que acabavam batendo nos homens. E aí você fala, e é claro que a gente está falando uma questão de um panorama que é outro, porque a gente tem uma questão estrutural da mulher e tal. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é a questão da masculinidade, essa questão saudável do machismo. Porque esse cara fala assim, eu preciso falar com alguém. Porque se eu for na delegacia denunciar minha mulher, que eu apanho, eles vão rir de mim. Então, para você ver quanto que a questão do machismo é algo que... Aí esse cara fala assim, eu já pensei em me matar, eu já pensei um monte de besteira aqui e eu não consigo sair disso. Então a pessoa entra em depressão. E aí você vê que essa questão do machismo não está só em relação a nós sofrendo. São os homens também que não podem mostrar o estado de vulnerabilidade, esse papel que é um papel que tem que sempre... E isso vai cada vez mais gerando raiva e implodindo, ou às vezes explodindo na violência. Justifica a violência? Não, jamais. Mas é isso que precisa ser tratado. É um processo histórico, cultural. A pessoa, né? Exatamente. Destruindo. O quanto que a gente precisa, né? E trabalhando. É para isso. Legal, gente. Nossa, bárbaro, hein? Uau! 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 Cartas da prisão. Sesc Pompeia, até o dia 15 de novembro, de terça a sexta,
às 8h30 da noite, são 50 lugares, você falou? 50 é bom reservar antes, então. Sim, né? Os ingressos estão à venda no site do Sesc ou nas unidades. Em qualquer unidade do Sesc dá para comprar. Às vezes esgota. E às vezes esgota, às vezes no online, aí você corre na unidade para comprar. Sempre uma cota lá na unidade. Nas bilheterias. E assim, né? São uma curtíssima temporada. Até dia 15 só. Corre, gente! 5 a 15, gente. Corre lá. Vamos lá. Vamos lá. Chica muchacha! Até a próxima! Que seja logo, né? Seja logo. Sempre aberto aqui para você. Obrigada. Obrigado, gente. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos muitos espetáculos, shows acontecendo pelo nosso país, esse imenso território brasileiro, essa terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa agenda? Agenda Brasil. Aleatório no dicionário diz que é um acaso, aquelas coisas que acontecem, sabe-se lá como, tal. Não é bem assim, né? Vocês vão falar sobre isso aqui com a gente, né, Nilceia Vicente? Tudo bom? Tudo bem. Nilceia tem carnê de toda semana ela está aqui, ainda bem, que bom, que ótimo. Érica, primeira vez. Isso, prazer. Prazer. Traumático, a primeira vez é traumático, mas tudo bem. Aleatório, quer dizer, não é isso, né? Não é essa coisa que acontece por acaso. Não. Na realidade, aleatório traz justamente esse contrassenso, né? De, na realidade, ser uma fala um pouco comum, né? Por conta dessa estrutura com muitas violências que a gente vive, em que a população negra vive violências que são aleatórias. Que seria para qualquer camada da população, em qualquer contexto. Aconteceu aleatoriamente. Mas a gente sabe que tem uma faixa da população que sofre mais violência, que tem, em que a violência tem acesso a esses corpos. Que é mais visada. Exatamente, né? É o que a gente costuma dizer, que realmente tem um alvo no corpo dessas pessoas. E então a violência contra essas pessoas nunca foi aleatória. E o texto, o título, acaba reforçando essa questão justamente pelo seu oposto, né? E eu tenho uma coisa muito curiosa aqui, Érica. Aleatório, vocês usam o nome da peça com minúsculo. Sim. Né? E o nome da autora, inclusive, Debbie Tucker Green e Dana Daly. A Debbie Tucker Green faz questão de que o nome dela seja grafado com letras minúsculas, né? Isso, e esse texto também. O texto também? Também, o aleatório também, né? Traduzido para o português como aleatório, é uma exigência da dramaturga. O que a gente entende nas pesquisas que a gente fez é uma relação possível com a Bell Hooks, né? Nesse de o sujeito não se sobrepor ao tema ou à obra. Legal. Quer dizer, vocês mantiveram isso tão... Quer dizer, o texto está escrito dessa maneira. Está escrito dessa maneira. Não tem letras maiúsculas. Não. Quem é a Debbie Tucker Green? Me fala um pouco dela, a dramaturga, né? Sim, uma dramaturga contemporânea. Esse texto é de 2008. Foi escrito em 2008, analisando um contexto social daquela época, enfim, de todas as épocas, mas especificamente casos que aconteceram e que voltaram a acontecer, né? Foram recorrentes, que foram uma disputa de gangues em Londres, né? Em que havia a população jovem de meninos negros sendo vitimados por conta dessa guerra de gangues, sem uma ação efetiva da polícia, né? Com a característica de assassinatos com arma branca. E ela escreveu diante desse contexto, lógico que trazendo todo uma crítica social de outros eventos que vão acontecendo ao longo da sociedade. Então é uma dramaturga contemporânea e esse texto foi super premiado, super montado, já tenho acho que 5 montagens no exterior a respeito
sobre essa obra, né? Então é uma dramaturga super comemorada, contemporânea, né, que está dialogando, que tem uma super uma super equivalência com as coisas que a gente deseja discutir agora nesse momento. Quando vocês, essa montagem, Rosa, vocês trouxeram para uma ambientação brasileira ou mantém a coisa na ambientação lá em Londres, os fatos são os fatos londrinos, como é que é a coisa? O texto ele é muito próximo, né, dos acontecimentos aqui do Brasil, como a Nilceia falou. Então a gente não territorializou, até porque no texto original não é possível você territorializar também. Exceto por alguns nomes que estão em inglês. Mas ao longo da pesquisa a gente foi fazendo essas aproximações com o Brasil, com a história da população negra brasileira. Na verdade ela teve essa preocupação de deixar mais amplo, quer dizer, não é um fato restrito aqui a Londres, não é claro? A gente não tem ideia se realmente ela pensou isso ao escrever a obra, mas é muito impactante ler a obra e perceber que ela se encaixa em todos os contextos e todas as estruturas sociais que tem essa questão do racismo e da violência. Lendo o texto, você fala perfeitamente, cabe nos contextos das violências que acontecem aqui ou que acontecem na Europa como um todo, Estados Unidos, né, de todas as manifestações que a gente tem acompanhado. Então, nessa montagem a gente optou por não territorializar exatamente, não colocar um contexto, não colocar uma data, não colocar um lugar, que é justamente para deixar claro que essa violência ela acontece num território onde tem esse processo de estrutura racista como um todo. E eu acho que essa é uma grande riqueza da obra, inclusive. Ela cabe em todos, infelizmente ela cabe em todos esses contextos e ela fala contra todas essas violências que acontecem nesses territórios múltiplos. E agora, como é que está colocado dramaturgicamente? Quer dizer, agora, é uma historinha? Temos uma historinha? Temos quem são as pessoas? A gente tem algumas personagens, né? São 4 personagens, que é o núcleo familiar. E aí a peça se passa num dia que seria comum na vida dessa família, mas é interrompido. Então tem uma história ali que começa por volta das 7h30 da manhã e ao longo do dia vai acompanhando um pouquinho da jornada de cada personagem, até a chegada de um grupo que visita a casa da família e traz a notícia. A notícia. A notícia, exatamente. A notícia é a notícia. Não, e é muito interessante que esse texto ele foi escrito para ser um monólogo, né? Mas tem 4 personagens que as atrizes nas outras montagens e a Érica assumem essas 4 personagens em diálogo com esse acontecimento. Então é muito desafiador, né? Como processo artístico de criação. Isso foi muito interessante para a gente, como multiplicar essas consciências tendo só uma atriz em cena. Uma atriz em cena. Isso, quer dizer, no exatamente. caso, a Érica Rocha, que você faz todos esses personagens, você transita entre eles. Por eles. Exato. Por eles. E é uma exigência da Debbie Tucker também. É uma exigência. Na primeira página ela coloca, esse texto tem que ser montado por uma única atriz negra. Para você é um desafio isso, né? Porque... É um grande desafio e um aprendizado, mas foi um lugar de construção que a gente fez, né, desde o início de agosto, que nós estamos juntas, que foi muito tranquilo no sentido, né? Todo mundo se envolveu no projeto, a Nilceia vinha trazendo as orientações, a gente também teve uma direção de movimento da Daniele Mendes para trabalhar esses diferentes corpos, né, a partir do meu corpo. Então é desafiador, mas é um grande aprendizado para uma atriz ou um ator. Sim. Em alguns momentos você dialoga os seus personagens dialogam entre si, por exemplo, ou cada um tem o seu momento? Dialogam entre si. Cada um tem o seu momento, mas também há diálogos. A Érica, um personagem 1 dialoga com a Érica do personagem 2. Sim. Então ali... Isso, e às vezes fala do personagem 3 no diálogo. O personagem 3 que está ali também. Tá ali. Exatamente, é essa loucura. Que legal. Mas é um jogo teatral muito bonito, muito legal. E muito basilar, né, dessa estrutura, dessa brincadeira mesmo, que é o teatro, de poder transformar o corpo, a energia, a atmosfera, através do jogo cênico. E inclusive na montagem a gente quis muito privilegiar esse jogo, sabe? De ter um corpo que modula o movimento, que modula uma fala, uma atitude, para o público perceber essas mudanças, né, ao longo da trajetória da encenação. E isso é divertido, foi divertido vendo a Érica transformar o corpo e poder multiplicar essas vozes.
E o público tem dito isso, falando assim, gente, é impressionante, de repente tem a mãe e o pai aparece né, no corpo da atriz, então isso pra gente tem sido muito divertido e também é um processo que não está acabado, né? Os corpos e a atmosfera e o jogo cênico, ele vai em interação com o público se modificando, se aprimorando, então é um desafio constante. O espetáculo teatral nunca está pronto, não, né? De forma alguma. Está pronto, não está, está sempre em processo. Ainda mais em sala de ensaio, que tem esse lugar fechado, né, das mentes criando e tudo mais, quando abre para o público, aí a gente entrega, né? Aí vai ser o que o público também responder. É o filho saindo para o mundo, exatamente, né? Exatamente. Não, só é possível no teatro, né? Esse tipo de coisa. Sim. Né? Esse jogo, esse acordo entre, né, o ator e a plateia, isso só é possível ali, né, no teatro. E a plateia aceita que você seja o homem, seja o terceiro, seja o quarto, todo mundo, né? E essa possibilidade generosa de se reinventar, né, a cada apresentação, que outras linguagens a gente acaba não conseguindo, né? Gravou e é isso, tá lá, vai ser daquela mesma forma. Poder lapidar um discurso, um movimento, ou qualquer coisa, né, ao longo da temporada é um dos presentes. É um privilégio, né? É um privilégio. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de aleatório que vocês estão fazendo lá no Sesc Vila Mariana, até 23 de novembro, de quinta, sextas e sábados, às 8h30 da noite. Só quinta, sexta e sábado, exato, né? Quinta, sexta e sábado. Nos feriados, tem um feriado aí, dia 15? São 2 feriados. Sim, dia 15 e dia 20. Dia 15 e dia 20, são 2 feriados. E aí vocês fazem às 4h30 da tarde. Exatamente. Sesc Vila Mariana, ali na Rua Pelotas. Temos as fotos? Oba, quero ver foto. A Érica ali. Aí você tá com que personagem, Érica? Aí é o menino. É o menino? É o menino, filho. É uma família, né? Você falou? É uma família. Pai, mãe? Irmão e irmã. Irmão e irmã. Isso. Uma família normal, tranquila, né? Sim, com suas relações, suas brincadeiras, seus puxões de orelha. Puxões de orelha e tal. Uma família como outra qualquer. Exato. Olha que bonitinha essa foto. Aí a filha. Não, aí é a mãe. Aí a mãe. Uma hora é certo, tá? E aí, quer dizer, 7h30 da manhã, estão se preparando para sair de casa, vão trabalhar, vão para a escola, vão não sei o quê. Acontece uma notícia. Chega uma notícia. Chega uma notícia na porta da família. Que pouco depois do almoço, bagunça aquele ambiente tranquilo, calmo que estava até então. É isso? Isso. Eu estou tentando arranhar sem... sem dar spoiler. Arranhar sem ferir. É porque a gente fez bastante questão de trazer um lugar que pra gente também, como discurso, é interessante, que é uma família funcional no sentido do afeto. Tava tudo bem na vida dessa família. E como é realmente, às vezes a violência é algo inesperado, que a família não tem, que ninguém tem o controle sobre ela, né? Quando ela se estabelece, como ela de uma maneira tão... Principalmente quando é um fator externo. Externo. Né? Então, ao primeiro momento, você acompanha uma mãe feliz, cuidando dos filhos, os filhos indo para a escola, indo para o trabalho, o pai descansando, um dia normal. E algo que pode acontecer, infelizmente, na vida de qualquer pessoa e que a partir desse ponto é um ponto de mudança para essa estrutura familiar. Então você vai acompanhar uma mãe divertida, uma mãe amorosa, afetiva, uma família como qualquer outra. E também, que eu acho bastante interessante, você sai de um certo estereótipo, que inclusive é denunciado nesse texto, inclusive nessa opressão que é causada depois do acontecido, de achar que meninos negros, né, homens negros, a população negra em geral, sempre se tem a ideia de que se aconteceu uma violência é porque estava envolvido com alguma coisa. Alguma coisa ele fez. Né, exatamente. Isso coisa, é uma opressão, né, que a imprensa, com uma certa recorrência, né, essa imprensa que tem essa questão, né, das manchetes e tudo mais, bem responsável, tem essa conduta de colocar, como as Mães de Maio, né, que é uma briga eterna em relação ao acontecido, de querer colocar aqueles meninos em um contexto do tráfico e não é. Né? É um contexto de pessoas que estavam indo para o trabalho e foram e receberam essa violência.
E o texto frisa isso de uma maneira muito bonita e muito contundente. Então, no princípio da encenação, a gente também quis dar esse lugar, uma família comum. Uma família comum. Que pode acontecer com qualquer pessoa. E mesmo se fosse um contexto desses sociais, também não se tem o direito de agir sobre um corpo com violência, né? Então, são essas medidas que a gente tentou estabelecer, mostrando essa família como ela é, né? Uma família afetiva, amorosa como qualquer uma e que acaba tendo esse dia trágico que modifica todo a sua trajetória. Familiar, né? A sua trajetória a partir daí. Muitas vezes você destrói uma família. Sim, completamente. Com um fato. Mesmo que por um período, né, até ela se reconstruir. Nem que seja um erro, depois venha a ser corrigido, exato, mas o estrago já está feito, sim, né? Inclusive, falando nas Mães de Maio, no dia 20, que também vai ser às 16h30. Dia 20 de novembro. Isso, a gente vai ter um feriado. É um feriadão. Então, para quem quiser estar com a gente vai ter um debate pós-espetáculo. É muito importante para a gente, em que a gente vai trazer a Débora, que ela faz parte do movimento das Mães de Maio, e o Tiago Amparo, que é o colunista, para debater sobre esse tema, né? Falar sobre necropolítica, falar sobre essas violências que incidem na população negra. Isso vai ser no dia 20 de novembro, exato, depois da peça. A peça nesse dia às 4h30, porque é um feriado, os feriados vocês fazem às 4h30 da tarde. E aí, na sequência, tem esse debate com essas pessoas. Porque a gente também, como princípio de encenação, a gente focou muito na mãe, né? Nessa figura da mãe. Por todo esse contexto que a gente conhece e tem visto, né? Esse dia seguinte, que é o dia seguinte da violência, no Brasil em geral tem sido mães indo para a rua para poder fazer justiça para os próprios filhos. Isso aconteceu com as Mães de Maio, isso tem acontecido no Rio de Janeiro com grande frequência. Os dias seguintes das violências que acontecem com a população negra é a família exigindo justiça e não é a justiça feita. Então, porque o texto ele acaba com isso, né? Com esse instante, esse momento parado no ar em que a família se destrói e fica em suspensão. O dia seguinte, geralmente, é a ação de mães indo brigar pela justiça sobre os corpos dos filhos. Como esse movimento das Mães de Maio é um movimento extremamente contundente que está desde 2006 brigando por justiça. Então a gente também traçou esse paralelo que é super importante, né? Porque também é uma história, né, que a gente tem esse aspecto privado, mas que transita para o público, né? Quando a Nilceia traz essa questão da necropolítica, na verdade, o que a gente percebe é uma inação do Estado, né? Com relação a esses corpos. Então, é muito rico isso na dramaturgia também. É uma peça que ela não se encerra ali, porque ela abre para um convite à ação, para a sociedade, né? Como toda, se responsabilizar por esses atos de violência. Exatamente. Perfeito. Aleatório, o nome é excelente, né? Aleatório, de quinta a sábado, às 8h30 da noite, exato, nos dois feriados, 15 de novembro e 20 de novembro, às 16h30, 20 de novembro seguido de um debate depois, no auditório do Sesc Vila Mariana, ali na Rua Pelotas. Exatamente, né? Exatamente. Dá para comprar os ingressos pelo site do Sesc. Exatamente. Né? Pode comprar antecipado. Exato. Vocês fazem, tem uma limitação de público? O auditório tem capacidade de 200 lugares. É o auditório, é um auditório mesmo. Com uma boa capacidade de público, sim. Legal, sim, então é bastante gente. Sim. A tradução da Rafaela Gobo. Exato. Direção da Nilceia, o elenco, a família toda é a Érica. Luz da Gabriele Souza, cenografia e figurino do Guilherme Santi, concepção musical da Dani Nega e o do André Papi, movimento Daniele Mendes. Érica, doeu muito? Primeira vez? Não, um pouquinho só. Nilceia, tudo de bom. Pra você também. Apareça sempre. Ei, obrigada. Tá bom, por favor. Então, o que temos aqui? Não temos nada. O programa está no fim, que pena. Obrigado a todos que nos prestigiaram. Não se esqueçam de seguir as nossas páginas no Face, no Instagram, nosso canal no YouTube, onde ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programinha. E até a semana que vem.
você vê. Cuidado, olhe pro lado. Nem todos podem ficar sabendo. Olho pra frente, eu não me arrependo. Não vou perder a chance de viver essa paixão.